Conheça a Bíblia fazendo arte. Olá, arteiros e arteiras, feliz sábado! Que bom ter vocês novamente! Lembrou do nosso combinado? E que lindo louvor que nós separamos para hoje. Fala sobre semente, sobre colheita. E tem a ver com o que o nosso livro vai falar hoje. Continuamos o livro Conheça a Bíblia fazendo arte e estamos agora no capítulo 4. E o título fala contra secas e desertos. Vamos começar com o versículo de hoje? Está em Eclesiastes 2:6 e diz assim: Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Esse versículo foi escrito por Salomão e nós entendemos que existiam açudes que coletavam água e que também existia a plantação, porque fala de pomares. Nós vamos entender agora como que Israel faz as plantações hoje em dia. Nos nossos encontros anteriores, nós vimos como é o clima e entendemos que lá faz muito calor. E também como é o solo. Então, se o solo e o clima é desfavorável para o plantio, como que eles conseguem ter agricultura? Uma das coisas que nós sabemos hoje é que 20% de Israel tem terra fértil. Mesmo sendo pouca a quantidade de terra fértil, eles conseguem produzir 95% da necessidade de alimentos que aquela região precisa. E isso graças a estudos, às evoluções nas técnicas de plantio. Hoje existem técnicas para irrigação, como gotejamento, a coleta mesmo de gotas de orvalho, e também aos grandes silos e casulos que armazenam e conservam esses grãos. Então, hoje Israel funciona desse jeito. Mas nos tempos bíblicos, como que funcionava? A maior dificuldade para o plantio era de conduzir essa água até onde se necessitava. E para isso eles construíam, às vezes, aquedutos. Outra forma de levar a água era no lombo dos animais por baldes. Então eles enchiam os baldes e os animais carregavam esses baldes. Tem um versículo da Bíblia que fala sobre isso. Está em Números 24, versículo 7. E diz assim: Águas jorrarão de seus baldes, e suas sementes serão bem regadas. Seu rei será maior que Agag, e o seu reino será exaltado. A maioria das fazendas da época eles tinham tanques de armazenamento de água. Diz que em Canaã não se podia contar só com as cheias do rio. Lembra que no inverno chovia? Então eles captavam essas águas do inverno, as águas da chuva, e eles guardavam para esse momento do plantio. E essas chuvas não eram sempre as mesmas quantidades. E isso fazia com que os agricultores daquela época tinham certezas sobre o quanto de grão ou como seria a colheita deles. Lembra que no nosso primeiro encontro nós falamos onde era a região da Terra Prometida? De um lado tem o Mar Mediterrâneo e do outro lado tem o deserto. Esse deserto faz um vento leste quente que queimava as plantações. E não era só isso de ruim que podia acontecer com as plantas. Também existiam as nuvens de gafanhoto. E isso a gente pode ver no versículo de Provérbios 30, 27. Isso fazia com que os agricultores tivessem certezas quanto à quantidade de grãos ou como seria a sua produção. E por isso Israel festejava tanto com festas que têm a ver com colheita, que era a festa das semanas ou festa da colheita. Existia a festa dos tabernáculos e a festa dos pães asmos ou pães sem fermento. Agora que nós já conhecemos a Bíblia, bora fazer arte? Na vasilha, coloque farinha de milho, trigo, mel ou xarope de milho. Misture e coloque água até dar o ponto. É como se fosse uma massinha de modelar. Em cima de uma forma de silicone ou uma forma com papel manteiga, modele formando uma rosquinha. Decore com sementes. Pode ser girassol, gergelim, linhaça, chia, painço, quinoa, alpiste. Arte quase finalizada. E por quê? Porque essa rosca de pássaro ainda necessita de 8 horas para secar. Isso significa que só amanhã ela vai estar firminha e você vai conseguir amarrar o seu barbante e aí sim pendurar em uma árvore. E outra coisa, os ingredientes citavam que podia ser glicose de milho ou mel. Caso você vá ofertar essa rosca para uma calopsita, você não pode usar o mel, porque as calopsitas passam mal com esse ingrediente. Agora que a nossa atividade está feita,
Vamos recordar um pouquinho do que a gente aprendeu hoje? Nós aprendemos como era difícil para o povo de Israel plantar. Dependia de tantas coisas, de um solo fértil, de água, e tantas incertezas tinham naquele tempo. Mas Deus cuidou do seu povo e Ele continua cuidando de nós hoje. E nós percebemos isso ao ler a Bíblia. A Bíblia fala que se Deus cuida dos passarinhos, não cuidará muito mais de nós? Vamos orar? Posição para a oração. Senhor, hoje nós aprendemos sobre plantação e vimos como é tão difícil achar um solo fértil, mas que quando encontrado esse solo fértil pode saciar toda a necessidade de alimento de um local. Que o Senhor possa achar em nossos corações esse solo fértil e que possamos levar amor para as pessoas à nossa volta. É o que lhe pedimos e desde já agradecemos em nome por amor de Jesus. Amém. Tchau, até semana que vem!